Olá pessoal, bem-vindo ao Dicas Pedagógicas. Hoje eu quero perguntar para vocês: educação para quê? Essa foi a pergunta a qual Theodor Adorno, pensador da Escola de Frankfurt, respondeu numa entrevista transcrita neste livro Educação e Emancipação. Adorno, um filósofo alemão, Ele estava nos questionando para que a educação deve conduzir. E aí, a gente está falando aí essa semana, Eu coloquei dicas de canais para vocês estudarem e eu falei do transtorno opositivo desafiador. E se você, assim como eu, não conhecia esse transtorno, eu quero fazer essa questão. Para que nós precisamos conhecer esse transtorno? Nós, mães, nós, professores, educadores e todos aqueles que lidamos com crianças, quer seja nossas, sobre nossa responsabilidade, ou até mesmo uma criança que você vê no supermercado, na rua, na sala de aula da sua outra colega, na sua família, e aí é a filha de um familiar seu e não seu filho, Para que saber desse transtorno? Adorno diz para a gente que a educação precisa trazer a reflexão crítica, trazer a emancipação por meio das experiências e da reflexão do autoconhecimento de si e da sociedade. Quando a gente estuda e descobre, como eu descobri há pouco tempo, esse transtorno, você sabe diferenciar o que é uma birra do que é realmente um transtorno do desenvolvimento infantil, que pode ser acarretar durante toda a vida. E quando você tem consciência de que birra, geralmente são aqueles momentos em que a criança quer se comunicar de alguma forma, ou porque está com fome, ou porque está com sono, ou porque não está gostando daquele ambiente, não está gostando do que está fazendo, ou porque ela não quer fazer o que você está pedindo, mas ela quer continuar fazendo o que ela está fazendo naquele momento. Em geral, a birra acaba aos 4, entre os 4 e 5 anos. Mas o transtorno opositivo desafiador é muito mais do que isso. O transtorno opositivo desafiador, o TOD, é quando a criança insiste, em desafiar a figura de autoridade, porque ela quer se comparar àquela figura de autoridade. E nesse desafio, ela questiona, ela está sempre interrogando, desafiando, ela descobre ali o ponto fraco e ela começa até a passar a jogar um adulto contra o outro. E mais do que isso, quando ela não consegue o que ela quer, ela tem pensamentos e atitudes vingativas. Essa doença, esse transtorno, foi descrito no DSM-5, que é como se fosse ali o decreto dos médicos sobre doenças e como são descobertas e várias outras formas aí para identificar uma doença. É uma doença séria que se a gente não tratar, se a gente não tiver o devido acompanhamento da criança, na adolescência essa criança pode se tornar até um usuário de drogas ou ir para uma violência mais séria. Quando eu digo tratar, procurar ajuda médica de um neuropediatra competente, de um psicólogo comportamental e os pais alinhando ali a sua educação, a sua formação, formação desse indivíduo na educação, em casa, familiar, por meio de condutas na educação positiva, respeitando o temperamento da criança, respeitando, mas conduzindo. Conduzindo de forma a não reforçar esses comportamentos. E quando eu digo não reforçar esses comportamentos, é não agir com violência, porque a violência física ou moral vai deixar a criança com o TOD ainda mais raivosa, ainda mais desafiadora. Bom, se você quiser conhecer mais sobre esse transtorno, eu convido vocês a lerem aí o livro que eu vou deixar aqui na descrição, já comentei dele aí no último vídeo, a acompanhar canais que realmente informem e a você sair com essa reflexão.
Se eu não conheço que existe esse transtorno, será que eu não sou capaz de olhar para aquela criança que está desafiando, de olhar para aqueles pais e os chamar de irresponsáveis, que não sabem educar? Se não sabe educar porque foi ter filho? Ah, se fosse eu educando? Ah, comigo não tinha isso não, dava logo umas palmadas. E você iria incorrer em erros, você iria até induzir esses pais, constrangê-los. A educação, ela emancipa a partir do momento que você reflete, você conhece, com conhecimentos científicos, mas acima de tudo, com conhecimento de relacionamento entre pessoas, de respeito e principalmente da humanidade. A humanidade de entender os limites, o limite do seu conhecimento e aonde você precisa buscar mais informações para de fato ajudar essa família, ajudar essas crianças. Beijo grande para vocês, a gente se vê em breve com mais vídeos ainda sobre esse transtorno. Tchau, tchau.